Oi, está começando mais um podcast de papo diversificado. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Gabriela Araújo e a Isabela Fani. Oi, Bia. Oi, Bia. No episódio de hoje vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos, também chamada de Revolução Americana, que foi o processo pelo qual as 13 colônias se tornaram independentes da Inglaterra, né? A Declaração de Independência dos Estados Unidos aconteceu no dia 4 de julho de 1776, mas foi depois de 7 anos que a Inglaterra reconheceu a independência do país, ou seja, em 1783. Durante os 5 anos após a declaração, foi travada a Guerra de Independência entre as tropas inglesas e os colonos. Os americanos também contaram com a ajuda de tropas francesas e alguns espanhóis. Os Estados Unidos foram a primeira nação das Américas a se tornar independente e foram fonte de inspiração para as lutas por independência em outros países do continente. A independência dos Estados Unidos e de outros países na sequência foram fortemente inspiradas pelos ideais iluministas de defesa das liberdades individuais. Tiveram alguns motivos que foram a gota d'água e levaram a acontecer a independência, né? Bom, no começo, as 13 colônias sempre tiveram elevada autonomia e sofriam poucas interferências da Inglaterra. Isso acontecia porque a Inglaterra tinha pouco interesse nessas colônias, mas na segunda metade do século XVIII, o tratamento da metrópole em relação às colônias muda e a Inglaterra passa a ter maior controle sobre as 13 colônias. Essa mudança teve como principais motivações o contexto de revolução industrial e os conflitos da Inglaterra, que estava se envolvendo na Europa, em especial a Guerra dos Sete Anos. E Gabi, você disse que a Revolução Industrial foi uma das principais motivações para essa mudança. Vocês duas poderiam explicar melhor o porquê disso? Então, Bia, com toda essa história de revolução industrial, a Inglaterra passou a ver as suas colônias americanas como fontes importantes de matéria-prima para sua indústria e também como um mercado consumidor para os seus produtos. E até então, as colônias eram consideradas pouco relevantes para a Inglaterra e acabaram se tornando um potencial de ganho econômico para a metrópole. Então, vocês comentaram também que a Inglaterra estava se envolvendo em conflitos na Europa e falaram de uma tal de Guerra dos Sete Anos. Vai rolar uma explicação mais detalhada sobre ela? Bem lembrado, a Guerra de Sete Anos é muito conhecida e importante. Durante o século XVIII, a Inglaterra se envolveu em vários conflitos com nações europeias, sendo um dos mais consideráveis a Guerra dos Sete Anos. Essa guerra foi uma disputa entre a França e a Inglaterra pela posse das três colônias. A Inglaterra foi a vencedora, mas por causa dos altos custos para conquistar a vitória, estava endividada no final. Para recuperar a sua economia, precisava elevar a sua arrecadação e, para isso, criou novos impostos para as colônias americanas. Eu dei uma estudada antes desse papo aqui, né? E tô sabendo de alguns desses impostos, que foi a lei de açúcar, do selo, da hospedagem, mais algumas aí, né? Isso mesmo, Bia. Eu vou explicar o que era cada uma delas. A Lei do Açúcar foi criada em 1764. Foi ela que aumentou os impostos sobre o açúcar e outros produtos. Também teve a Lei do Selo, de 1765, onde todos os documentos e publicações de circulação da colônia deveriam ter um selo pago à Inglaterra. A Lei da Hospedagem, que determinava que os soldados ingleses deveriam ser hospedados nas casas dos colonos. E os Atos Townshend, realizados em 1767, que elevou impostos sobre o chá. E certeza que com o aumento de todos os impostos, os colonos em relação à metrópole começaram a ficar insatisfeitos e iniciaram vários protestos contra, né? Ignorando os protestos, no ano de 1773, o governo inglês decretou a Lei do Chá, que determinava que apenas os chás ingleses poderiam ser comprados pelas colônias. Essa lei foi considerada gatilho, e nesse mesmo ano, como forma de protesto, vários colonos se vestiram de índio, entraram em um navio carregado que tinha na Inglaterra e jogaram no mar todo o carregamento de chá que tinha lá. Esse evento ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. Como reação aos movimentos de protestos que aconteceu na colônia, a Inglaterra endurece ainda mais o seu tratamento e decreta as leis Essa parte eu sei. Dentre as medidas adotadas pelas leis intoleráveis, estava o fechamento do porto de Boston até a compensação do prejuízo dos chás e
a proibição de reuniões, né? Nesse momento, ficaram claros os conflitos de interesse entre os colonos e a metrópole, então foi realizado o primeiro Congresso Continental da Filadélfia lá no ano de 1774. É isso aí. E durante esse congresso, os colonos elaboraram um documento ao rei da Inglaterra declarando lealdade, porém, expondo sua insatisfação com as medidas adotadas pela coroa e solicitando a anulação das leis intoleráveis. O rei, no entanto, enviou um número maior de tropas para as colônias, aumentando a insatisfação e assim se iniciaram os conflitos armados. No ano seguinte, em 1775, foi realizado o segundo Congresso Continental da Filadélfia. Nessa ocasião, os colonos decidiram romper o domínio colonial e escreveram a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Essa declaração foi escrita por Thomas Jefferson e publicada lá em 4 de julho de 1776. A colônia, no entanto, não aceitou a independência, então começou uma guerra, certo? Certinha, Bia. Bom, e depois dessa guerra dos 7 anos veio a Guerra da Independência, né? Sei que esse conflito durou uns 5 anos e envolveu, além dos colonos e das tropas americanas, tropas francesas e espanholas. Pois é, os franceses e espanhóis entraram do lado das colônias no conflito, porque desejavam enfraquecer o poder da Inglaterra no continente americano. A vitória final das 13 colônias aconteceu durante a Batalha de Yorktown em 19 de outubro de 1781, mas foi só no ano de 1783 que os ingleses reconheceram a independência dos Estados Unidos com a assinatura do Tratado de Paris. E depois de tantos anos de guerra e finalmente a tão esperada independência do povo americano, tenho certeza que eles tiveram algumas consequências. Tiveram mesmo. A independência dos Estados Unidos estabeleceu o país como uma república federalista e tiveram como consequência servir de fonte de inspiração para que outras colônias americanas lutassem por sua independência. E também, o modelo de republicano de Estado serviu de exemplo para outros países, como o Brasil. A França e a Espanha recuperaram territórios americanos que haviam perdido e permitiu a divisão interna do território americano, que levaria anos mais tarde a uma guerra civil. Bom, parece que chegamos ao fim de mais um episódio. Gostei muito de saber sobre a Revolução Americana e a incrível trajetória que eles tiveram até finalmente ter sua independência. Obrigada por nos acompanhar. Ficamos aqui com as presenças de Gabriela Araújo, Isabela Fani e eu, Beatriz Ezende. Thank you, bye! Thank you, bye! Thank you, bye!